Bem-vindos ao Paradigma Entrevista, onde conectamos mentes, desafiamos normas e reinventamos o dia a dia com histórias inspiradoras. Eu sou Kepler Lafayette e juntos vamos explorar novas maneiras de pensar e agir, promovendo inovação, curiosidade e quebra de paradigmas. Nosso convidado de hoje é João Paulo Pedrosa, advogado com 15 anos de experiência no mercado jurídico, especialista em direito previdenciário e em direito processual civil, atuando fortemente nas áreas da previdência, civil e trabalhista. Ele é advogado e gestor do Gomes Pedrosa e Cardoso Advocacia, atendendo clientes de todo o país, de maneira online e fisicamente no sertão de Pernambuco. E estamos prestes a descobrir como ele transforma ideias em ação. João, é um prazer tê-lo conosco. Realmente, o prazer é todo meu. Vamos lá. Você mencionou que a advocacia entrou em sua vida por acaso. Poderia nos contar mais sobre essa transição de carreira de concurseiro para advogado e o que te apaixonou na profissão? Sim, sim. Na verdade, eu passei toda a faculdade estudando para concurso. Eu era concurseiro mesmo, fazia concurso em todo o Nordeste, cheguei a fazer fora do Nordeste. E ao me formar, assim que eu me formei, logo em seguida, a minha namorada engravidou, que hoje é minha esposa, né? E eu me deparei com a seguinte situação: eu ia ter uma filha, eu precisava de renda, precisava de dinheiro, já tinha passado na OAB, consegui passar na primeira OAB. E fiquei nessa situação, ou eu fico estudando para concurso sem ter renda, ou eu começo a advogar buscando uma renda para tentar melhorar de vida com minha esposa e minha filha. E foi essa decisão que eu tomei. Então, por isso que a advocacia terminou vindo por acaso. Foi uma situação meio que de momento na época. Mas assim que entrei na advocacia, eu gostei. Gostei principalmente porque começaram a aparecer as primeiras causas previdenciárias para mim. Interessante que eu não trabalhava com isso, não tive essa matéria na faculdade, mas começaram a aparecer e eu comecei a me interessar, a estudar na área e comecei a ver que ali existia um campo aberto para se trabalhar e a gente podia fazer, além de ganhar dinheiro, conseguiria também fazer o bem, que é muito importante. A gente trabalha com pessoas muito humildes e, por exemplo, uma pessoa que a gente consegue uma aposentadoria, a gente transforma a vida daquela pessoa. Eu já escutei de clientes isso. O cliente chorou quando eu entreguei a cartinha do benefício, mas eu estou lhe dando a carta do seu benefício, você está chorando por quê? Ela me abraçou e disse, porque agora eu vou ter o que comer em minha casa. Eu vou ter o que jantar, eu vou ter o que almoçar, porque eu não tinha dinheiro, não tinha renda, e agora com essa aposentadoria eu vou ter. Então, a gente consegue ganhar a nossa renda trazendo felicidade, trazendo o bem para as outras pessoas. Retado. Retado. Você construiu uma carreira sólida, com mais de 7 mil clientes atendidos. Quais foram os maiores desafios que enfrentou ao longo desses 15 anos e como os superou? Acho que o maior desafio de todos, primeiro é o início da advocacia. Ela é bem complicada, principalmente para quem começa uma advocacia do zero, como eu comecei. Sim. Quem não vem de escritórios famosos. A pessoa quando não vem de escritório famoso. Quando você já vem de uma família de advogado, você pega o bonde andando, né? Uhum. Não foi o meu caso. Meu pai, meu falecido pai, ele trabalhava em outra área, veterinária. Minha mãe é professora, então eu iniciei a advocacia comecei o meu escritório sozinho, com uma dificuldade muito grande, principalmente para conseguir os primeiros clientes. Na época que eu comecei a advogar, 15 anos atrás, a rede social não tinha o poder que ela tem hoje, não tinha Instagram ainda, na época era da época do Orkut, depois Facebook. Então, assim, a rede social não é a realidade que é hoje, então a gente tem que conseguir cliente ainda no boca a boca, ainda nas relações sociais pessoais lá na região. Então isso eu considero uma grande dificuldade. E uma outra dificuldade, depois que a gente engrena na advocacia, que você quer crescer, você consegue crescer, aí vem uma outra dificuldade que é você conseguir se manter no mercado. É você conseguir estar sempre bem, é você manter o seu escritório sempre atualizado, sempre no nível de excelência para que os clientes continuem achando que você vai resolver o problema dele, continue te procurando. Perfeito. Então, uma coisa é crescer, outra coisa é você conseguir se manter. Eu acho hoje se manter uma das coisas mais difíceis. Você tem que estar sempre se aperfeiçoando para não cair. Para sempre estar ou na média ou sempre crescendo. A advocacia, especialmente no início, ela pode ser solitária. Como sua família te apoiou durante momentos difíceis e como você equilibra a vida profissional e pessoal hoje em dia?
Eu tive muito apoio da minha família no início da advocacia. Eu contei com o velho e bom pai Trocinho, né? Eu não tinha renda ainda quando eu montei o meu primeiro escritório, então meu irmão me ajudou muito, meu irmão Absalom Júnior. Ele me ajudou a montar, inclusive, o primeiro escritório. Meu pai também me ajudou, minha mãe. Então a família foi essencial, principalmente no início da advocacia. E assim, como eu lido com as questões profissionais e pessoais, eu confesso que eu já fui, eu penso muito a minha vida como uma pirâmide, Sim. né? E eu já coloquei o profissional na base dessa pirâmide como sendo a coisa mais que eu me dedicava mais. Hoje eu acho que eu consegui dar uma invertida. Então eu levo o meu profissional muito a sério, mas a gente tem muito tempo de qualidade para nossa família. Tanto eu com a minha esposa, como com nossa filha. Nós temos duas lindas filhas e a gente viaja muito com elas, passa muito tempo com elas. E a gente sempre busca não trabalhar no final de semana, não trabalhar no domingo, não trabalhar à noite, para a gente também ter esse tempo de dedicação à família. Elas têm quantos anos? A minha mais nova tem 9 anos, a minha mais velha fez 14 anos agora, semana passada. A abertura da quarta sede física em Petrolina é um marco importante. O que te motivou a expandir para essa região e quais são seus planos para o futuro do escritório? A gente tinha três sedes físicas lá no Sertão, Bodocó, Santa Cruz, Oripuri, e muitos clientes começaram a me procurar lá na minha região de Sim, Bodocó e Oripuri, muitos clientes de Petrolina. entendi. Pegavam um ônibus, pegavam uma van ou pegavam seu próprio carro e ia atrás da gente em um outro escritório, mais de 200 quilômetros dessa cidade. E aí a gente começou já tem mais ou menos 1 ano e meio que eu venho pensando nisso. Rapaz, eu acho que cabe um escritório nosso em Petrolina. A gente já tem uma boa clientela lá. E até que no ano passado eu tracei como objetivo para 2024 abrir um escritório em Petrolina. E estamos prestes a inaugurar, não inauguramos ainda, mas está bem pertinho, faltando só uns mínimos detalhes. Eu sou detalhista em minhas coisas e eu não quero inaugurar o escritório faltando algo ainda, então está faltando pequenos retoques lá. Acredito que na semana que vem, ou no máximo em 10 dias, a gente já consegue inaugurar esse escritório de Petrolina e vai ser um marco, porque é uma cidade, assim, é uma cidade polo lá no sertão, na É, nossa região. Petrolina é uma cidade hoje que tem mais de 300 mil habitantes, é uma cidade bem conceituada lá para a região, tem um poder aquisitivo também bem maior do que a nossa região. E a partir como é que eu posso dizer? A partir do momento que a gente conseguisse fincar esse escritório de Petrolina, a gente conseguir fazer com que ele realmente dê certo, eu acredito muito que vai dar. A gente pretende abrir outros escritórios em várias outras cidades. A gente já tem esses planos. o direito está em constante mudança. Como você se mantém atualizado e quais tendências você enxerga no mercado atualmente? A principal tendência que eu enxergo no mercado atualmente é uma mudança de paradigma com relação à contratação. O nosso mercado ele é um mercado muito presencial, Sim. muito cliente quer a gente olhar no olho ainda, mas eu tenho visto que ultimamente tem tido uma mudança muito grande nesse paradigma e a rede social tem uma influência muito grande nisso, com contratações online, com reuniões online. Então eu acho que isso é uma inovação que tem vindo para ficar. E a gente tem tentado colocar o nosso escritório de maneira online também. Hoje é um dos focos da gente, é transformar o escritório, além de escritório físico, também em escritório online. A gente quer os dois nichos. E eu acho que é isso. Assim, é o principal desafio hoje do escritório é esse, é entrar bem nesse ramo online, Uhum. de tentar conseguir contratos online também, reuniões online, atender os clientes de maneira remota, mas sem esquecer o físico. E com relação à questão das constantes mudanças do direito, o direito previdenciário a gente costuma brincar que a gente dorme com uma lei e acorda com outra. Enquanto a gente estava no carro, vindo para cá, a gente estava comentando sobre uma lei que modificou, assim, abruptamente o direito previdenciário agora essa semana. Então, assim, ele é muito dinâmico, ele é muito rápido. E a maneira que a gente faz para se manter atualizado é sempre fazendo cursos. A gente não para de fazer cursos nunca. Minha esposa está fazendo uma especialização em direito previdenciário aqui em si, a terceira já. Eu já tenho também 3 especializações, a gente quer entrar no mestrado nessa área também. Eu sou professor de direito previdenciário, dou aula em várias faculdades do Brasil,
dou aula aqui em Recife, e não tem outro jeito, é estudar muito, 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 a gente sempre estuda e sempre está fazendo curso. Além de advogado e palestrante, não é que você falou agora que é palestrante é professor, mas além de advogado, você também é professor e palestrante. Como as suas atividades complementam a sua carreira e contribuem para o seu crescimento profissional? Eu, na verdade, eu tenho uma verdadeira paixão por sala de aula, juro a você. Tem que Assim, ter. tenho uma paixão, assim, absurda. Acho, inclusive, que é uma maldade, assim, como lidam com os professores no Brasil, não são bem reconhecidos, não são bem remunerados, mas apesar disso tudo, eu tenho uma verdadeira paixão por sala de aula. Inclusive, darei uma aula esse final de semana aqui em Recife também, numa pós-graduação, e eu concilio porque eu sempre acho que a sala de aula vai me trazer muito aprendizado. Com certeza. Então é uma troca de experiências muito rica. Então eu vou para a sala de aula lá, tem aluno da Paraíba, tem aluno de Alagoas, tem aluno do Rio Grande do Norte, tem aluno de todos os locais, e essa troca de experiência, essa conversa de como funciona o judiciário na Paraíba, de como funciona o judiciário no Rio Grande do Norte, no Ceará, aqui em Pernambuco, em São Paulo, seja em qual lugar do Brasil for, a gente consegue enriquecer e aprender cada vez mais e leva isso para o nosso escritório. Perfeito. Eu sempre digo que a gente está em constante aprendizado. Eu nunca digo eu sei de tudo, eu não preciso aprender mais nada. Pelo contrário, a gente sempre aprende alguma coisa, principalmente com os alunos, que trazem experiências ricas para a sala de aula. Então, eu sempre dou um jeito de conciliar a advocacia com a sala de aula, porque eu acho que a sala de aula complementa a advocacia. Se você pudesse voltar no tempo, daria algum conselho para o jovem João Paulo, que estava começando na advocacia? Ah, daria. Daria sim. Aquele jovem João Paulo começando a advocacia, ele ainda ficou por 3 anos conciliando a advocacia com o estudo de concurso. Ele ainda ficou 3 a 4 anos, mais ou menos, sem saber se ele realmente queria Mas advocacia. também embreagem, né? Isso. Ele queria advogar, mas ao mesmo tempo ele achava que a advocacia lhe traria insegurança e ele estudava para concurso ainda, de maneira que ele não conseguiu nem se dedicar 100% ao estudo de concurso, nem se dedicar 100% à advocacia. Então, o conselho que eu daria àquele João Paulo é: hoje eu posso falar isso com facilidade. Eu digo assim, ó, esqueça o concurso, só advogue, foque, estudo, corra atrás na advocacia, que a profissão é completamente gratificante. Tanto que minha esposa, ela é enfermeira. Minha esposa é enfermeira e eu convenci ela, depois que a advocacia engrenou, eu comecei a conversar: amor, faz direito também, vem me ajudar, vem me ajudar, vem me ajudar. Até que um dia eu consegui convencê-la. Ela terminou a enfermagem, começou a trabalhar como enfermeira, mas aí começou a fazer direito, terminou direito e hoje tem 4 anos que ela é advogada, que trabalha comigo, é o segundo curso superior. E por ela ter esse curso de direito e o curso de enfermagem, hoje ela gerencia um setor do escritório, que é o setor de benefício por incapacidade, que ela tem muito mais conhecimento do que eu nessa área, e assim, casou perfeito. Então, o conselho que eu daria para aquele advogado jovem lá é: ó, não desista não, que a advocacia é especial, é gratificante e traz um retorno muito bom. Tem uma frase que é assim, às vezes a gente tem que queimar a ponte, né? É verdade, Queimar a ponte para passar para você ver que uma limitação que não era limitação aconteça. é verdade. Qual a sua maior realização profissional até o momento e o que te deixa mais orgulhoso em sua jornada? Mas eu acho que o que me deixa mais orgulhoso é justamente essa maior realização. Foi justamente ter criado um escritório do zero, não vim de uma família de advogados, ter começado do zero e hoje a gente se tornou referência em nossa região. Nosso escritório ele é referência na região lá de Bodocó, Uricuri, Santa Cruz, e a gente está tentando levar esse nome para Petrolina, né, que é um polo maior também, Sim. mas o nosso escritório se tornou referência. Sempre que se fala lá em direito previdenciário, o primeiro nome que se vem à mente, com certeza de cada 7, 8 pessoas, de 10, lembram do nome do nosso escritório, lembram do meu nome, do nome de minha esposa e dos outros advogados que compõem a nossa equipe. Então, acho que esse é o meu maior orgulho, é ver que a gente construiu um escritório sólido. A gente construiu um escritório sólido pautado na ética, pautado no trabalho. Eu costumo dizer muito em minha casa, aos meus familiares, que a gente precisa de foco e dedicação. Eu tenho muito foco e muita dedicação. Sempre que eu digo eu vou fazer tal coisa, eu coloco aquilo como objetivo
A gente tem um ditado lá que é assim, pode dar sangue na canela, eu não vou desistir. Então é mais ou menos desse jeito. Pode acontecer, podem vir todos os desafios. Eu tracei aquilo como foco, eu vou me dedicar para conseguir. E hoje é isso que me faz feliz, é ver que esse foco, essa determinação que a gente teve, trouxe a gente hoje uma empresa sólida e familiar. Tem eu, tem minha esposa, tem primo, tem padre, tem sobrinho, vários advogados que compõem a equipe são parentes. Essa área do direito previdenciário é uma área muito nobre. O que é que te motivou a se especializar nela e como você enxerga a importância dessa área para a sociedade? O que me motivou a me especializar nela foi no início da advocacia, começaram a aparecer os primeiros casos previdenciários, e eu não sabia nada de previdenciário, confesso que eu não sabia de nada, eu nem tinha essa matéria de direito previdenciário na faculdade, porque na época não era obrigatório ter, hoje já é, mas na época não era, na minha época. E aí eu senti que eu precisava estudar. Sim. E na época eu comecei a estudar, comecei a fazer alguns cursos, comecei a ganhar processos, comecei a ter retorno financeiro. E aquele cliente que eu ganhei o processo indicava um outro, que indicava um irmão, que indicava um tio. E ela começou a crescer no meu escritório. Eu comecei a advogar em 2009. E aí, quando chegou em 2011, eu vi que eu precisava me especializar, me aprofundar no direito previdenciário. Foi quando eu busquei na internet informações sobre curso e achei uma especialização aqui em Recife. Foi a minha primeira especialização em direito previdenciário que eu fiz aqui em Recife. Fiz e essa especialização foi um marco na minha advocacia. Foi um curso assim fabuloso. Hoje eu sou amigo dos professores, professores que hoje são renome no Brasil, palestrantes. Muitos professores são autores de livros que eu estudava, me deram aula nessa pós. Por isso que eu digo que foi um marco assim na minha advocacia. Eu considero a minha advocacia previdenciária antes e depois dessa pós, dessa especialização. Foi aonde? Foi aqui em Recife, ela era aqui no Pina, depois mudou lá para o Derby. Era uma empresa de São Paulo, essa empresa nem está mais com curso presencial. Era uma empresa de São Paulo que trazia vários cursos para o Nordeste, em foco. E depois terminei virando professor dessa empresa também, ainda hoje sou professor dessa empresa, do Enfoque. E assim, eu acho que foi o marco principal e foi isso que fez eu crescer também, uma das coisas que me ajudou a crescer na advocacia previdenciária. Então, o que fez eu me especializar e entrar nessa área nova foi a procura grande, a demanda grande pelo direito previdenciário. E ela faz um bem, como eu te disse no início, ela faz um bem danado às pessoas. É uma área que você coloca comida nas mesas das pessoas. Eu estou falando, nosso público é um público muito pobre. A verdade é essa, nosso público, a gente trabalha com 90% da nossa clientela são pessoas que vivem com até um salário mínimo. Então são pessoas que são agricultores que muitas vezes têm só o Bolsa Família em casa. E aí a gente consegue aquele benefício de passar a receber 1.412, que para a gente pode ser pouco, mas para aquela pessoa deu uma nova vida a ela. Com certeza. Garantiu para ela um café da manhã, um almoço, uma janta. Dignidade, né? Dignidade. Então a gente trabalha com esse público e nos traz muitas felicidades, cada benefício que a gente consegue. Essa história da reforma da Previdência e do pente fino nos benefícios tem gerado muita insegurança. Como é que você orienta seus clientes a lidar com essas questões e quais são os maiores desafios nesse contexto? A reforma da Previdência, ela surgiu em 2019, ainda hoje a gente bate muito nela, porque ela mudou drasticamente a Previdência. Algumas categorias sofreram muito com a reforma da Previdência, tiveram pioras nos seus benefícios, diminuiu o valor de benefício, dificultou para se conseguir benefícios, certo? E logo em seguida, várias leis aprovando também o pente fino. O que é esse pente fino? Eu cresci ouvindo minha avó falar que o pente fino era para tirar piolho. Era para tirar piolho da cabeça. Aí o governo, o que é que o governo faz? Inventa essa ideia de pente fino com benefício. Então, na minha cabeça, assim, você está chamando o povo de piolho, mas vai bicho. Mas o que é que o governo faz com esse pente fino? O que ele quer, na verdade, é identificar fraudes, né, identificar benefícios concedidos de maneira fraudulenta ou de maneira errada e cortar, cessar, encerrar esses benefícios. O problema é que toda vez que o governo faz isso, faz esses pente finos, que agora viram moda, né? Todo governo faz, muitos benefícios que foram concedidos de maneira correta entram também no pente fino. Ou seja, não só entram os errados e muitos corretos.
E aí, cara, quando você tira um benefício de uma pessoa que precisa e que está recebendo corretamente, você está cometendo uma injustiça sem tamanho. Porque até que aquela pessoa consiga voltar aquele benefício no judiciário, ela já passou meses ou até anos sem ter uma dignidade, sem ter comida na mesa, porque o nosso judiciário é lento. Então, hoje o pente fino é uma coisa que causa muito, como é que eu posso dizer, muita insegurança nas pessoas. O atual governo, ele anunciou um pente fino agora, a partir de julho já começou a fazer um pente fino nos benefícios, e a gente percebe toda vez que o INSS está fazendo pente fino, as pessoas entram em pânico, começam a ligar para a gente, começam a ir para o escritório, começam a se desesperar para saber se o benefício dela vai entrar, se não vai entrar, o que é que precisa fazer para não entrar no pente fino. Então, assim, é um verdadeiro pânico nas pessoas. Mas tem como saber? Tem. Em alguns casos a gente tem como, digamos, prevenir Certo. que o benefício entre no pente fino, mas nem todos os casos tem como prevenir. E nem todo mundo também procura a prevenção. Muitas Verdade. pessoas são alheias ao que está acontecendo, depois só percebe quando vai no banco tirar o dinheiro que não tem nada, e aí vai no INSS, o INSS diz, ó, você é cortado. Então, hoje é uma situação complicada, a situação do pente fino, e a gente lida com essa situação tentando levar esclarecimento ao público. Toda vez que eu tenho uma oportunidade de dar alguma entrevista em rádio, a gente constantemente é convidado para dar entrevista em rádio, sempre eu tento abordar esses temas mais polêmicos, tento tratar de assuntos de prevenção também, dizendo às pessoas o que é que precisa ser feito para se prevenir, para que não aconteça isso. E, lógico, acontecendo, é importante que essas pessoas busquem um advogado de confiança, de preferência especialista, para que tente recuperar o benefício. O atendimento humanizado é um grande diferencial do seu escritório. Poderia nos dar um exemplo de como você aplica essa abordagem e quais resultados você observa? É interessante que teve uma época que o nosso escritório, eu percebi, eu comecei a perceber, e até comentava com minha esposa, que a gente viu que estava saindo do rumo. A gente estava crescendo demais, a equipe estava pequena, e por ter muito cliente e uma equipe pequena, a gente não estava conseguindo dar assistência ao cliente que ele precisava. Aquela conversa olho no olho, aquela conversa demorada, a gente não estava conseguindo, o atendimento tinha que ser rápido, urgente, tudo tinha que ser muito veloz. Até que um dia eu parei e pensei, pá, o caminho não é esse não. Esse caminho que a gente está seguindo não é o caminho correto. Vai chegar uma hora que a gente vai cair, porque o nosso cliente não vai sentir segurança, não vai sentir confiança na gente. E a gente começou um processo de expansão, contratação, seleção, treinamento da equipe. Hoje a gente tem uma equipe bem maior do que nessa época, o dobro, mais do que o dobro nessa época. E hoje a gente consegue ter um atendimento mais demorado, a gente consegue fazer uma entrevista com calma, olhando no olho do cliente, perguntando as dúvidas, se ele quer tirar alguma dúvida. Eu, por exemplo, dou meu WhatsApp aos clientes, o cliente fala diretamente comigo, depois do atendimento, encerrou o atendimento, ele vai para casa, chegou em casa, ele teve uma dúvida, ele manda um áudio e eu respondo. Então, assim, eu tenho muita essa presença muito próxima dos clientes. Eu acho que isso é um dos motivos que faz com que, por exemplo, quando a gente posta um vídeo na rede social, tem um vídeo meu na rede social, no Facebook, Instagram, falando sobre auxílio-doença, tem mais de 50 comentários positivos. Os clientes elogiando, dizendo que a gente é educado, que a gente trata bem. E, então, eu acho que isso é a prova de que o caminho realmente é esse. Eu acho que a gente tem que tratar pessoas como pessoas. Perfeito. Foi mais ou menos isso que a gente colocou na cabeça. Nós precisamos tratar pessoas como pessoas. A pessoa, quando nos procura, ela está extremamente fragilizada, sem benefício, porque se tiver com benefício, geralmente não procura, porque deu certo. Não procura quando deu errado, e quando deu errado, ela está sem benefício, está fragilizada, muitas com problema de saúde, muito benefício por incapacidade, problemas psicológicos, psiquiátricos. E o mínimo que a gente tem que oferecer lá no escritório é justamente esse afago. É passar essa confiança para ele de que ó, aqui você é bem atendido. Aqui a gente vai resolver o teu problema. Você procura o local certo para poder a gente conseguir o teu benefício. É essa imagem que a gente passa para o cliente. Se você pudesse propor uma mudança no sistema previdenciário brasileiro, qual seria e por que você acredita que ele
que ela traria benefícios para a população. Eu acho que o governo já já está falando novamente em reforma, né? Reforma da reforma. Já estão pensando em fazer uma Brasil, nova. Brasil. Brasil é assim. Começou a faltar dinheiro para emenda de deputado, para alguma coisa, já fala em reforma trabalhista, já fala em reforma da Previdência. É mais ou menos assim. Então o governo já está novamente falando em reforma. Eu penso o seguinte: eu trabalho há 15 anos com essa área, com direito previdenciário, com pessoas pobres, como eu disse, com pessoas humildes. Eu acho que o governo não adianta apertar essas pessoas. Apertar que eu falo assim, não adianta você cortar, você tentar tributar, tentar elevar a carga de contribuição. São pessoas que não têm mais de onde tirar. A verdade é essa. Eu acho que se o governo, uma maneira de se tentar melhorar a Previdência, é uma máxima que a gente aprende no direito tributário. O direito tributário tira de quem tem mais para dar a quem tem menos. Então, na verdade, eu acho que aqui no Brasil, o que deveria acontecer, a próxima reforma que deveria acontecer, deveria pegar outros nichos da economia, o nicho da parte, por exemplo, econômica dos bancos, grandes empresas. A gente vive falando que a Previdência está quebrada, o governo vive falando que a Previdência está quebrada, mas todo mês o governo tira 20% do que a Previdência arrecada para gastar como quiser. O governo fala que a Previdência está quebrada, ele pega grandes empresas, como montadoras de carro, a Jeep mesmo aqui em Pernambuco, dá isenções fiscais de 20, 30, 40 anos. E dentro dessas isenções tem parcela de valores que iriam para a Previdência. Então, assim, eu acho que talvez deveria se mudar essa mentalidade. Se você realmente a Previdência precisa de reforma, precisa ser melhorada, você tem que olhar para quem ganha mais. E não para esses coitados que estão sobrevivendo de um salário. O SPV taxar a igreja, taxava tudo, não estava Também ganhando dinheiro. é uma outra discussão também que já foi aberta. O grande problema é que, como que eu posso dizer, não é legal politicamente falando. Ainda menos taxar a igreja não é legal politicamente Muito apoio, falando. né? Isso, Perdido. tem muito lobby, né? Mas realmente foi uma discussão que foi aberta no campo tributário, aqui nada contra as igrejas, que fique claro, mas é porque é uma questão tributária, né? Sim. Já foi aberta essa discussão, mas geralmente os projetos não andam. A questão da igreja não anda porque eles têm um lobby muito forte. Com isso a gente termina o primeiro e o segundo capítulo. Inspirações ou histórias inspiradoras. Compartilhe um caso marcante em que você ajudou um cliente a superar um desafio previdenciário e como essa experiência te impactou. Eu tive um caso bem marcante agora recente. Recente, eu acho que tem no máximo uns 2 meses. Foi uma cliente que liguei para ela e disse: Dona Fulaninha, você pode ir tal dia no meu escritório? Sempre que a gente consegue um benefício, geralmente quem avisa sou eu mesmo. Você pode ir no escritório? Eu disse: Posso, é o quê, doutor? É bronca. Ela perguntou logo assim: há alguma bronca no meu processo? Não, vamos fazer o seguinte, vá lá, que a gente conversa pessoalmente. E ela foi no meu escritório no dia, ela já entrou na minha sala se tremendo. Ela já estava se tremendo. Eu disse: Dona Maria, mas o que foi? Por que você está assim? Não, doutor, você mandou me chamar, eu estou logo com medo. O que foi que aconteceu? Diga logo que eu perdi. Aí foi quando eu disse a ela assim: não, foi justamente o contrário. Eu ganhei a sua aposentadoria e ele chamei aqui para lhe entregar a carta de concessão. É um papel dizendo o dia que ela vai receber, o mês, o banco. Essa cliente, ela chorou que tomou o fôlego. Não tem quando criança toma o fôlego que a mãe fica: meu Deus, como é que vai respirar? Ela chorava que tomava um fôlego. Eu saí da sala desesperado, chamei minha secretária: pega água para ela, pega alguma coisa que ela tá passando mal. E aí depois que a gente conseguiu acalmar ela, eu perguntei: mas você tá chorando tanto assim, o que foi que aconteceu? Foi quando ela disse: doutor, esse meu choro é de alegria. É porque eu vou conseguir agora almoçar e jantar. Porque geralmente eu não sabia o que comer, eu não tinha o que comer, eu tinha que estar pedindo às outras pessoas. E esse benefício vai garantir a minha alimentação. E aquilo mexeu demais comigo. Eu chorei junto com ela, ela me abraçou, e eu chorei junto. E eu disse a ela que assim, isso impacta a gente, porque a gente vê que a gente está fazendo bem. A gente consegue ganhar os nossos honorários, a gente consegue ganhar a nossa renda, mas trazendo essa felicidade para essa pessoa. Então isso me impactou demais. Uma outra coisa que me deixa assim impactado é a simplicidade dos nossos clientes.
Tem uma cliente que eu entrevistei recentemente lá na casa dela. Eu costumo ir na casa dos clientes na zona rural, entrevistar os clientes lá. E eu fui entrevistar na casa dela e perguntei a ela depois da entrevista, e filmando ainda, qual o seu maior sonho? Meu maior sonho é comprar um fogão a gás, para mim parar de cozinhar em fogão a lenha. Então, assim, são pessoas tão simples e que uma coisa assim simples dessa já é o sonho. Um simples fogão é um sonho de uma pessoa e a gente percebe que a gente consegue realizar esses sonhos dessas pessoas quando consegue benefício. Curiosidades ou histórias curiosas. Conte uma história interessante ou engraçada que aconteceu durante sua trajetória profissional e que ilustra os desafios e as recompensas da advocacia. Ah, tem uma história bem legal. Algumas. Tem uma do Peru. Essa, essa do Peru eu sempre conto, inclusive nas salas de aula. O cliente chegou para mim, perto do Natal, né? Chega para mim e disse assim, doutor, come peru? O homem gosta. Eu vou dar um peru de presente para você comer no Natal. Eu disse, tá certo. Isso no começo de dezembro. Chegou no final do mês, o cliente não tinha dito nada ainda, nem lembrava mais da situação. Um belo dia eu chego no escritório, tem um peru amarrado na porta do escritório. Assim que eu cheguei, eu comecei a rir, entrei no escritório, chamei a secretária, Aline, que marmota é essa aqui? Esse peru amarrado aqui, ó. Não teve aquele cliente que me prometeu um peru? Pois ele trouxe hoje, e era vivo, ele trouxe vivo, aí pegou a cordinha, amarrou na perna do peru, amarrou na porta do escritório, e tava lá, parecia um cachorro, lá, o peru, na entrada do escritório, toda deitado, toda vez que chegava alguém, o peru se levantava, parecia um vigia, era um vigia do escritório. Isso mostra como a nossa clientela gosta da gente, assim, porque eles nos pagam e ainda trazem esses presentes, peru, galinha. Teve um outro que trouxe uma ovelha uma vez, viva também. Eu tive tudo vivo. É tudo vivo. Tive que levar de cima do carro isso para casa. Cheguei em casa, não tinha nem onde botar. É muito interessante esses presentes que a gente recebe dos clientes. O que mais te anima nesse momento em relação ao seu trabalho? Fale sobre seus projetos atuais, suas metas para o futuro e o que te motiva a continuar se dedicando ao direito previdenciário com tanta paixão. Eu acho que o que mais me motiva é justamente isso, ajudar pessoas. Ajudar pessoas é o que mais me motiva. Eu sou descendente de agricultor. Meu pai se formou em veterinária, mas meus avós eram agricultores, eram do campo, eram do sítio. E ajudar as pessoas do campo, eu meio que me lembro deles. Meus avós trabalharam na roça, muito duro, para poder meu pai conseguir vir estudar aqui em Recife. Então eu acho que é meio que uma volta ao tempo, né? E adoro o que eu faço, amo o que eu faço com paixão, com amor. Tem uma aluna minha que diz que toda vez que eu falo de agricultor, meus olhos brilham. Eu acho que é por isso que deu tão certo, porque eu gosto do que eu faço, gosto de trabalhar com a previdência rural, principalmente com o direito previdenciário. Tenho muitos projetos para o futuro, muitos mesmo, principalmente de expansão do escritório. A gente quer expandir o escritório digitalmente e fisicamente, ou seja, nas duas vertentes. Hoje nós temos 4 sedes físicas. Nós queremos no ano que vem abrir mais 2 sedes, e para 6 sedes físicas e aumentar ainda mais a presença no digital. Hoje é o nosso maior desafio, é o digital. Eu estava até brincando com minha esposa ontem, dizendo, eu não sou blogueiro, eu não tenho muito essa vocação blogueirinha, então eu ainda apanho muito no digital. E a gente tem esse foco de trazer uma pessoa mais antenada com essa parte do Instagram, do Facebook, para a gente tentar dar uma guinada no escritório. E uma outra coisa que a gente não para é de estudar, porque senão nossos projetos não vão se concretizar. A gente precisa estudar. Nós já fomos 2 congressos esse ano. Mês que vem temos mais um congresso para ir em Salvador. Em novembro temos mais um congresso, estamos inscritos num congresso em Balneário Camboriú. E assim vai, a gente vai 3, 4, 5 congressos por ano, sempre de direito previdenciário. Faço questão de levar a equipe. Mês passado, mês de agosto, tivemos um congresso em Recife, trouxe toda a minha equipe. Aí o escritório banca tudo para a equipe, porque eu penso que investir na equipe é você investir no crescimento do escritório. Então, é um outro pilar que nós temos lá. Não adianta eu me qualificar e minha equipe não. Então, eu sempre penso isso também. Toda vez que a gente viaja para congresso, toda vez que a gente vem fazer cursos, a gente tenta trazer o máximo de pessoas da equipe possível para que
o escritório como um todo ele tenha uma base linear, para que não seja um lá em cima, outro lá embaixo, não, a gente quer ter uma base, a gente quer ter uma linha, e eu acho que o conhecimento é uma chave muito importante para isso. Quais paradigmas culturais ou sociais você acredita que ainda precisam ser rompidos para que haja mais inovação ou inclusão na sua indústria ou no mundo? Eu acho que o principal paradigma é o tecnológico. A gente precisa avançar muito ainda em tecnologia no escritório. Não que o escritório seja retrógrado, não, a gente já trabalha com vários sistemas, com sistema interno, já a própria justiça já trabalha com sistemas digitais, mas eu vejo que a gente ainda precisa adotar sistemas de gestões mais eficientes. Como eu disse nos blocos anteriores, a gente precisa ter uma presença mais marcante no digital, e para isso a gente precisa de mais afinidade com essa parte de tráfego pago, com essa parte de social media. A gente já tem algumas empresas prestando assessoria no escritório nesses setores, mas eu ainda percebo que ainda tenho que melhorar bastante. Então eu acho que no tecnológico o principal é isso. No cultural, social, eu acho que a gente não pode perder de maneira alguma a humanidade. A gente não pode deixar de tratar pessoas como pessoas nunca. A gente lida com pessoas frágeis, com pessoas em vulnerabilidade social, e dar uma atenção especial, dar um afago a essas pessoas é essencial. Então, eu acho que no nosso campo social a gente não pode perder isso, a gente não pode perder essa identidade, de onde a gente veio, digamos assim. Lembrar que são essas pessoas que fez a gente chegar onde chegou, e a gente continuar sendo humano com eles. E no cultural a gente sempre participa de movimentos lá, a gente sempre participa também da sociedade. O escritório está envolvido junto com a sociedade. Nós participamos em diversos setores, digamos assim. A gente participa juntamente com associações de comunidades, associações de moradores. Nós somos católicos, a gente faz parte de pastorais lá, de ajudar as pessoas mais humildes também. Então, assim, eu acho que a vida do gestor não é fácil no escritório. Por que que eu digo isso? Porque tem várias vertentes e você não tem que escolher uma. Na verdade, você tem que manter o escritório bem em todas elas. E não é fácil. É uma das coisas que eu comento com minha equipe. É uma das coisas mais trabalhosas que eu acho, é justamente manter o escritório bem, manter o escritório bem em todas as vertentes. Não acho fácil, mas acho essencial a gente continuar de pé e continuar investindo em todos os setores. Na sua experiência, como a colaboração entre diferentes setores ou disciplinas contribui para quebrar paradigmas e criar soluções inovadoras? Eu acho que não existe disciplina isolada, né? Não existe conhecimento isolado. Eu citei que minha esposa é enfermeira, se formou em direito e hoje tem um setor do escritório que é de benefício por incapacidade que requer esses dois conhecimentos. Precisa do conhecimento jurídico da lei para saber se aquela pessoa tem direito, mas precisa do conhecimento da área da saúde para saber o que é que aquela incapacidade, o que é que aquela doença causa exatamente nas pessoas. Então eu acho que essa interdisciplinariedade, essa ligação entre os assuntos, entre as disciplinas, traz um enriquecimento muito grande para o escritório. E a gente sempre participa, eu, por exemplo, sempre participo de eventos, muitas vezes que não é propriamente da área jurídica. Eu, por exemplo, já fiz vários eventos de gestão. Já fiz gestão de empresas, gestão de negócios, gestão de pessoas. Poxa, mas não é da área jurídica. Não, não é da área jurídica, mas eu preciso ter noções de gestão. Eu preciso saber como lidar com pessoas, como tratar o meu funcionário. Eu preciso deixar o meu funcionário feliz. Eu sempre digo isso, meu funcionário tem que estar feliz. Porque o meu funcionário feliz, ele vai produzir e ele vai vir para o trabalho sorrindo. Um funcionário triste, ele não quer nem vir trabalhar, ele não vai conseguir produzir. Então, para isso, eu preciso de ferramentas de gestão, eu preciso de gestão de pessoa. A gente, a gente discute muito no escritório a importância da psicologia hoje, principalmente no ramo do direito, porque a gente, pós-pandemia, pós-2020, está tendo uma desenfreada de doenças mentais, depressão, ansiedade. A gente percebe que o nosso próprio cliente é muito ansioso, entendeu? Então, a gente precisa casar o direito com a psicologia para que a gente consiga entender melhor o que se passa na cabeça do nosso cliente e, consequentemente, poder oferecer também um serviço e um atendimento melhor. Uma palavra que define você. Amor. Um livro que marcou sua vida.
5 linguagens do amor, lembrei. Uma É, coisa. um filme que você ama. Rapaz, eu gosto muito de comédia, por incrível que pareça. As principais séries que eu gosto são comédia. Tem uma série que eu assisto todo dia e já repeti ela umas 10 vezes. Two and a Half Men, é um besterol americano, mas eu adoro assistir porque me faz rir, me faz descontrair. Um momento que você não esquece. Os momentos em família, os natais que a gente passa em família. Um prato que você não resiste, eu já sei. Um peru de Natal. Eu sou, ri- eu sou, eu estou tendo que evitar, né? Mas eu sou viciado em doce. Eu gosto demais de bolo, torta, Uma pessoa que te inspira. minha esposa. Um sonho ainda não realizado. Um conselho que você daria a si mesmo no passado. Persista, não desista jamais, que tudo dará certo. Doce ou salgado? Doce, Verão ou inverno? verão, Gato ou cachorro? gato. Temos dois, temos 2 gatos pintados. Praia ou montanha? Eita, que difícil, eu amo os dois. Adoro Porto de Galinhas e adoro Gramado. Mas praia, Café ou chá? café, Manhã ou noite? noite, Qual é o seu lugar favorito no mundo? minha casa. Maior medo? De perder minhas filhas e minha esposa, minha família. Sonho de infância? Encontrar um grande amor, encontrar um amor de novela. Ah, encontrou. Encontrei. É o seu maior vício. Meu maior vício, eu acho que é o trabalho. Hobby favorito? Meu hobby favorito é jogar. Jogar videogame, jogar computador, joguinho. Computador de videogame. O que te tira do sério? Cliente chato. O que é que faz para relaxar? Viajar, passeios, jantar, almoço em família. O que não pode faltar na geladeira? Doce. O que mais você admira em alguém? A honestidade. A honestidade é das coisas que eu mais admiro. Qual é a hashtag do sucesso? Tamo junto, Manu.